Nós vemos na Bíblia o que acontece depois que Salomão, através de seus vários casamentos com mulheres de outras nações, mulheres que adoravam a outros deuses, e ele, ao unir-se a essas mulheres em matrimônio, recebe dentro do reino de Israel esses deuses e os introduz com os seus costumes pagãos. E nós vemos que Deus ainda assim poupa Salomão, pois Salomão era filho do servo do Senhor Davi. E por amor a seu pai, Salomão é poupado de um destino trágico, pois Deus abomina idolatria. E nós vemos o que acontece com o seu filho, Roboão. Seu filho Roboão permanece no trono, pois Deus era fiel a Davi, avô de Roboão. Entretanto, Deus passa 10 tribos das 12 tribos de Israel para o domínio de Jeroboão. E quem era Jeroboão? Jeroboão era um oficial de Salomão, ao qual, antes de morrer, Salomão o tentou matar, mas não conseguiu. Então Deus levanta um profeta que se chama Aias. E Aias leva uma capa nova, ao qual ele rasga a capa à frente de Jeroboão e dá-lhe 10 pedaços e diz que aquela capa é Israel e que aqueles 10 pedaços constituem-se como 10 tribos de Israel que estão sendo dadas a ele pelo Senhor, para que ele mantenha Deus em primeiro lugar e siga os seus mandamentos, e que, se ele assim o fizer, tudo vai correr bem com o seu governo. E Roboão, que era o filho de Salomão, continua a reinar em Dan e em Judá. São as duas tribos que ficam para os descendentes de Davi, ou seja, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Essas permanecem com o filho de Salomão. Nós vemos nessa atitude que Salomão teve de adoração a outros deuses, de casar com essas inúmeras mulheres, de desagradar o Senhor. A vontade de Deus sobre a vida de Salomão. E nós vemos que Salomão só foi poupado por causa do amor de Deus por Davi. Pois Deus lembrava-se da aliança que tinha com Davi. Por isso ele poupou a Salomão e lhe deu um reinado tão longo quanto do seu pai. Seu filho já vai reinar bem menos e ficou apenas com 2 tribos. Nós vemos aí quando Deus quer agir, quando Deus é justo, quando Deus não se agrada principalmente de idolatria, não é? De adorar a deuses estranhos, a deuses pagãos. Como Deus age? Passa para um estranho, pois Jeroboão era um oficial de Salomão, o reino de 10 tribos. E diz que se ele estiver sempre na presença do Senhor,
sendo guiado pelo Senhor, aceitando os ensinamentos que vêm através dos profetas, seguindo a vontade do Senhor, o Senhor vai ser com ele e vai fazer com que ele tenha um reinado longo. Nós vemos aí o que acontece, não é? Um reinado que era sólido de Davi, um reinado que estremece com Salomão, e já o seu filho perde 10 tribos. Que sirva de lição para nós entendermos que nós não devemos colocar nada no lugar do nosso Deus. Nada. E quando fala-se nada, não é só deuses. Tudo aquilo que você retira a confiança no Senhor e põe a confiança, passa a ser um Deus para você. Você pode não adorar ídolos, a imagens de escultura, a situações da natureza, não é? Algum elemento da natureza, como o sol, como a lua, mas você pode adorar ao dinheiro, você pode adorar a pessoas, você pode pôr um marido como no pedestal, você pode pôr a filhos num pedestal, você pode pôr netos num pedestal, você pode pôr amigos num pedestal, você pode pôr ídolos num pedestal, não é? Esse pedestal, eles têm que estar vazio, pois só cabe para Deus um Deus no nosso coração. E é dele e só dele que deve ser a nossa confiança. E Deus, ele preenche todo o nosso ser. E ele quer ser exclusivo, como ele quer que nós sejamos exclusivos também dele. Nós saibamos depender de Deus, que nós saibamos nos encher de Deus, que nós saibamos ser fiel a Deus, ser leais a Deus, como Deus é conosco, em todas as situações, no bom, no ruim, no pouco, no muito, enfim, em todas as situações da nossa vida, que nós sejamos leais a um Deus que é leal conosco a cada momento. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.